Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o final de semana, o 17º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. As 3 leituras da liturgia desse final de semana falam de milagres. A primeira leitura fala da multiplicação dos pães material, como também o Evangelho. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios fala do milagre espiritual. Todos nós desejamos que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas. E muitas vezes eu ouvi as pessoas dizer: a minha vida mudará só pelo milagre de Deus. A cura acontecerá somente através de um milagre de Deus. A minha família mudará somente através de um milagre de Deus. Então, ouvimos isso constantemente. Mas o milagre não acontece por nada. É preciso estarmos próximos de Deus. E para estarmos próximos de Deus, precisamos da fé, da obediência, da generosidade. Exatamente isso que acontece na liturgia de hoje, através dos personagens apresentados em cada leitura. Encontramos na primeira leitura a figura do profeta Eliseu. 100 pessoas para serem alimentadas por 20 pães. É difícil, é impossível humanamente que isso aconteça. Mas na fé de Eliseu, que acreditou que aqueles 20 pães poderiam alimentar aquelas 100 pessoas, ele acreditou que o milagre poderia acontecer. Exatamente é o que nós precisamos. Acreditar que o impossível, humanamente falando, não é impossível espiritualmente falando, porque somos de um Deus do impossível. Também é importante a obediência. E talvez na questão da obediência, a pergunta do servo de Eliseu é a pergunta de muitos, até mesmo cristão. Como que poderemos alimentar 100 pessoas com apenas 20 pães? Só com isso aqui é o questionamento do servo de Eliseu. Mas no momento que ele obedece, o milagre acontece. Não só alimentou aquelas 100 pessoas, como também sobrou o pão. Quantas vezes o nosso questionamento é o mesmo questionamento do servo? Será que a minha vida poderá melhorar? Será que eu poderei encontrar um emprego, mesmo com 13 milhões de pessoas no país desempregado? Será que realmente Deus poderá curar esta doença grave? Então entendamos que no momento que obedecermos como o servo de Eliseu, a graça acontecerá em nossas vidas. E temos também ainda a generosidade.
daquele homem de Baal Salisa que doou os pães. E é importante nós vermos essa atitude desse homem, porque ele não era do povo de Israel, era um adorador de Baal. Quando nós acreditamos, quando nós obedecemos a Deus, Deus é capaz de usar de pessoas que nós jamais imaginaríamos que seriam capazes de serem generosos, porque Deus age na sua providência até mesmo através de pessoas que não são do seu povo, porque o milagre de Deus acontece no momento que nós acreditamos e Deus desperta a generosidade em cada coração. Queridos irmãos e irmãs, também podemos refletir no milagre espiritual que nos ensina São Paulo na segunda leitura de hoje. O milagre espiritual acontece quando nós aprendemos a partilhar o pão da amabilidade, o pão da grandeza de alma, o pão da bondade. Exatamente este alimento é mais precioso do que o pão material. Porque no momento que todos nós, aprendemos a partilhar este pão espiritual da alma, nós conseguiremos transformar o mundo, as pessoas. Por isso é importante nós entendermos aquilo que diz São Paulo. Temos uma mesma fé, temos o mesmo batismo, é o mesmo Espírito que age em nós, temos um único Senhor, o mesmo Senhor, Jesus Cristo. No momento que entendermos isso e vivermos esta realidade que São Paulo ensina à comunidade de Éfeso, nós iremos experimentar profundamente a ação de Deus em nossas vidas e um milagre acontecerá em todas as vidas, em todos os corações. E é importante também nós aprendermos com a fé de Eliseu, o profeta, aprendermos com a obediência do servo que obedeceu a palavra do profeta e o milagre aconteceu, e aprendermos com a generosidade até mesmo daquele homem de Baal Salisa, que soube partilhar aquilo que era seu, os 20 pães, para usar da misericórdia para com aqueles homens que estavam com fome. E até mesmo a figura de Paulo, que com o coração repleto de fé, de obediência à palavra de Deus e também de generosidade, de anunciar, de partilhar a palavra de Deus, tocou o coração de muitos corações, não só na comunidade de Éfeso, mas em tantas outras comunidades que ele anunciou a Boa Nova, como em Gálatas, como em Corinto, como em Colossos, como em Tessalônica, e assim ele fez com que o milagre da palavra de Deus fosse presente em muitas vidas, em muitos corações. E o Evangelho nos apresenta também a figura das virtudes da fé, da obediência e da generosidade. A fé
nós encontramos em Jesus, numa confiança inabalável no Pai. Não eram 100 pessoas, como ensinou-nos Eliseu na primeira leitura, mas era uma multidão de pessoas. Em outra passagem, vamos ouvir que era 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Como alimentar tantas pessoas famintas com tão pouco? Então a confiança em Jesus é necessário, porque ele nos passa essa confiança no momento que ele acredita que o Pai pode multiplicar com um grande milagre o pouco alimento que nós possuímos. Então ele instrui seus discípulos para que eles mandem o povo sentar-se em grupos, abençoou os pães e os peixes e todos são alimentados. E também encontramos nesta reflexão a obediência dos discípulos, embora relutantes, mas como Jesus pediu, eles obedeceram e começaram a buscar entre o povo algum alimento para que pudesse ser multiplicado. Encontraram os pães e os peixes e daquela pequena oferta eles obedeceram a Jesus e colocaram em comum, e o comum foi abençoado, e como os pães doados pelo homem de Baal-Salissa, os peixes também e os pães foram multiplicados. E a generosidade nós encontramos naquele menino, com toda certeza, com tantas pessoas, até mesmo vai dizer o Evangelho que era uma multidão, muitos já tinham comido aquilo que possuíam. Enquanto o menino que tinha os pães e os peixes entregou com generosidade para que fosse colocado em comum. Nós aprendemos muitas vezes com Jesus Cristo no Evangelho que é os pequeninos que são generosos, que são os pobres que são generosos. Então, muitas vezes em nossas comunidades paroquiais, quantas pessoas deixam até mesmo de comer o pão para poder entregar para que seja aquele pouco dinheiro revertido em ajuda aos pobres. Muitas vezes são os mais pobres que vão nas suas despensas e pegando ali 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de sal, leva na igreja para que daquela sua oferta nós possamos assim fazer cestas básicas para os irmãos menos favorecidos. Jesus elogiou a atitude daquela viúva que o pouco que ela tinha colocou tudo na cesta de oferta, e ele disse que ela tinha feito a maior oferta do que todos tinham colocado grandes quantias, porque ela tinha confiado profundamente na providência
e entregado tudo aquilo que ela tinha para sobreviver, confiando e se atirando com muita confiança nas mãos de Deus. Peçamos a graça, irmãos e irmãs, de entendermos a pedagogia do reino. Se queremos que a graça de Deus, que os milagres de Deus aconteçam em nossas vidas, precisamos viver a fé, como o profeta Eliseu, como o Cristo nos ensinou. Precisamos viver a obediência, como servo de Eliseu, como Paulo e como também os discípulos, mesmo relutantes, obedeceram e o alimento deu de sobra. Precisamos sermos generosos, como o homem de Balsalisa, como o próprio São Paulo e como aquele menino que colocou em comum o pouco que ele tinha. Que Deus nos abençoe e nos ensine cada vez mais a vivermos com o coração aberto à sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.